Bom dia, bom dia, bom dia para vocês que estão aí na telinha do outro lado. Aí eu tô tentando lembrar o nome de uma música e eu não estou conseguindo. A música está na minha cabeça, é internacional e eu não lembro o nome da música. Eu vou cantar. Não vou cantar. Deixa eu colocar logo o tema aqui da live. Que sustenta uma mudança. Gente, eu tô me lembrando aqui de uma pessoa. Eu vim ficar aqui em São Luís. Eu já tava com vontade de mudar desde outubro do ano passado. E aí eu vim pra cá, né? Passar um tempo aqui que eu disse, eu vou embora. Cheguei aqui. E aí eu comecei a vir, né? Acho que foi 10 dias, voltei. E aí eu entendi, a pessoa me falou uma coisa. Ela falou assim, sustenta. E eu falei, nada a ver. Nada a ver. E aí, no primeiro desespero, eu peguei a minha mala e fui embora. Então, eu entendi o que ela falou. Ela falou sobre sustentar o desconforto. E eu fiquei com raiva dela. Meio que com raiva dela. Até parei de seguir ela. E aí, ela me ajudou e eu na criancinha, achando que é crítica. Então, agora eu tô entendendo o que ela falou. Porque o que sustenta uma mudança, ou o que ela quer dizer é que eu tinha que sustentar o desconforto. Essa é a diferença de quem, de fato, faz a mudança acontecer de quem não faz. É sustentar o desconforto. Isso sim faz a real mudança. Então, isso quer dizer muito sobre nós, né? Todos nós seres humanos que fugimos dos desconfortos. Às vezes acontece as coisas na nossa vida e aí é como se fosse a gente só quer fugir daquilo. A gente não quer de fato resolver aquilo. Só quer fugir. E bota debaixo do tapete. Depois eu vejo isso. Para não bater de frente com esse desconforto. E aí isso se transforma em outras coisas, né? Botar embaixo do tapete se transforma numa situação maior. Porque você não pôs limite desde o início, ou você não se posicionou desde o início. E aí fica chega um tempo que fica insustentável. Então, o que é que eu entendi? Durante essa já é o 4º dia de live. Hoje é um dia do desconforto. Hoje é o dia do desconforto. Porque assim, quando eu tava ali me ajeitando para vir, a vontade é de não vir. E perceber os problemas, perceber as situações não é suficiente.
O suficiente é você aceitar, é entender que você vai ter que sustentar o desconforto das coisas que você deseja mudar. Até o teu sistema, até o teu cérebro, o teu corpo, entender que aquilo agora é natural para ti. E a gente vê isso em todas as situações. Troca de trabalho, término de relacionamento, morte, luto, né? Perca de entes queridos. As situações, elas são desconfortáveis. E a gente tem que aprender a sustentar esse desconforto se a gente quer de fato uma mudança. Então, perceber não é o suficiente. Eu percebo que eu tenho um padrão que repete na minha vida o tempo inteiro. Um padrão onde eu começo uma coisa e eu não termino. Eu percebo que eu tenho um padrão quando eu chego num lugar e parece que todas as pessoas, elas me provocam, elas me criticam. Eu tenho um padrão quando toda vez que alguém me fala uma coisa, eu acho que ela está me criticando. Eu tenho um padrão quando eu me sinto rejeitada de alguma forma. Isso é um padrão. Então, existe padrões, são o quê? São sensações que se repetem na sua vida o tempo inteiro, em várias áreas. A gente pensa que tem só em uma área, mas quando tu percebe o padrão, tu vê ela em várias áreas da tua vida. E assim, ó, aqui essa live não é para te desanimar, é para te tirar da ilusão que só saber que tem um padrão não faz de fato a transformação. Você precisa de mais. Eu percebo que eu vivo todo o tempo no automático. Eu percebo que parece que eu só acordo, levanto, faço as coisas e tá. A vida parece que é todo o tempo do mesmo jeito para mim. E aí, você não está percebendo o mais profundo. Vamos pensar assim. Por que você faz o que você faz? Por que você está na profissão que você está? É porque você quer de fato? Ou é porque alguém da tua família te falou que era o melhor? Por que tu tá no relacionamento onde tu não se sente mais bem, feliz, não se sente realizada? E não consegue sair? Por que quando tu olha para as outras pessoas, elas estão com dinheiro sobrando, elas compram as coisas e tu parece que o dinheiro é tão difícil, o dinheiro nunca sobra. Por que tu se sente sempre do mesmo jeito? Tem os mesmos sentimentos, as mesmas reações, briga sem querer, fala às vezes sem intenção de magoar e vai lá e magoa.
Por que que tu quer não fazer isso e termina fazendo? Depois se arrepende, depois vem a culpa. E essas coisas todas que eu te falei aqui é o automático. São nossos padrões. Às vezes você está vivendo tão no automático que você não percebe que você está vivendo com padrões familiares. Padrões. Você viu, ouviu situações na tua infância que te prenderam lá, que te deu uma emoção e essa emoção não foi processada. E aí ela tá aí, como se fosse uma água parada. Fazendo com que você não tenha aquele fluido na vida, aquele fluir na vida. E isso gera o quê? A ansiedade, gera sintomas no corpo, travas, bloqueios, medos, tristeza, vazio. E aí, a maioria das pessoas pergunta assim, tá, eu percebi que eu tenho um padrão. E agora? O que é que eu faço com isso? O que é por que que eu continuo repetindo? A maioria das pessoas, elas tentam mudar no comportamento. Eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer isso. Ela tenta mudar no comportamento. Bom dia, Nona. Tudo bom? A mulher, ela tenta mudar no comportamento. A pessoa tenta mudar no comportamento. Só que o comportamento, ele por si só não se sustenta. Não se sustenta. O comportamento, para a gente, igual eu falei no início, para a gente sustentar uma mudança, precisa primeiro ter tido uma mudança interna. Bom dia. Tem que ter tido uma mudança interna. Para que fique, o seu interno fique bem, sabe? Primeiro o teu interno fica bem. E aí você consegue sustentar uma mudança. A maioria das mulheres, ela tenta mudar no mesmo lugar. Por exemplo, se tem um padrão, o padrão foi criado dentro de você. Então, você tenta mudar o padrão no mesmo lugar que o padrão foi criado. E aí, o que é que acontece? Não muda. É igual querer mudar a mente, querer mudar os pensamentos. Com os próprios pensamentos. Não vai mudar. Porque vai virar uma bola de neve. Um alimentando o outro. E aí vai te dar cansaço mental. Muita informação. É um pensamento querendo mudar o outro pensamento. Então, a gente não pode mudar o padrão no nível do padrão. Tu tem que se elevar para poder mover esse padrão aqui. Ou seja, você precisa perceber. Você precisa perceber o padrão. Ok, estamos percebendo, estamos olhando para esse padrão, já estamos no nível acima um pouquinho dele. Eu percebo que eu repito sempre as mesmas coisas. Parece que todo o tempo eu estou sentindo as mesmas coisas. Vamos pensar, tu entende que tu precisa se priorizar. Aí tu tenta se priorizar. Só que quando tu se prioriza, tu sente culpa.
porque tu devia ter cuidado mais dos teus filhos, ou tu devia ter cuidado mais do teu marido, ou então eu devia ter cuidado mais da minha casa. Então você percebeu o padrão. Percebi que toda vez que eu me priorizo, eu sinto culpada, tá? Esse é o nível. Então, quando você perceber esse padrão, você vai fazer um processo onde você vai, primeiro, entendi que eu tenho um padrão. Segundo, eu percebi que esse padrão não é de agora. Eu já venho repetindo a minha vida quase toda. Mas eu não lembro se eu venho repetindo a vida quase toda. Eu só percebi de um tempo pra cá. Ok? Terceiro, todo padrão não é de agora. É de um lugar do passado. De uma emoção que ficou mal digerida dentro de você. Então, se hoje a tua vida está bloqueada, tu se sente que está travada, que as coisas não acontecem como você gostaria, que parece que por mais que você lute, você brigue, parece que está sempre no mesmo lugar. Isso é um padrão. E esse padrão está armazenado dentro de você, no seu sistema. Esse sistema é como se fosse um grande banco de dados. Lá estão todas as memórias que você viveu, todas as percepções que você teve, tudo que você viu, tudo que você ouviu, foi ficando armazenado nesse grande banco de dados. E quando você armazenou essas informações, você foi fazendo interpretações das coisas que aconteceu. E essas interpretações ficou gravado nesse arquivo. E você vive através desse arquivo. Aí hoje você tenta fazer uma coisa diferente no comportamento. Que é, eu vou fazer isso, eu vou mudar, vou mudar de cidade. Eu vou mudar de casa. Eu vou procurar um emprego novo. E aí, se dentro desse arquivo tiver uma memória onde mudar é ruim, você não vai conseguir mudar nunca. Nunca, entre aspas, tá? Você não vai conseguir mudar fácil. Vai ser muito difícil. Porque você vai brigar contra o chefão. Esse arquivo que tem dentro de você é seu chefão. Entre a razão e ele, sempre ele vence. Sempre o seu querer e ele sempre vence. Ele sempre vai lá e te dá a rasteira. Ele te puxa de volta para o padrão familiar. Então, tudo que tu tem hoje é o quê? É resultado desse arquivo. E aí, tu quer mudar a vida aqui fora? E não tem como mudar a vida aqui fora. Tem como mudar aqui dentro, o arquivo. Você vai lá, puxa a pasta do arquivo onde tem a ideia do medo de mudança. Você puxa essa pasta, você vai ler ela. Ah, quer dizer que quando eu vi a minha tia indo embora para Santa Catarina e a minha mãe e a minha avó falaram assim, criticaram ela, que ela estava louca, que isso é muito errado. Como é que ela vai deixar a casa dela e vai se embora? Eu estou dando exemplo da minha vida, mas não vou para Santa Catarina. Mas aí, ó, entende isso? Aí a criança percebeu isso e disse assim, quer dizer que quem vai embora é mal, é criticada, ela é julgada, ela é doida. Entendi. Aí fica, é isso que vai pro arquivo. Porque a criança, ela não tem o senso de crítica igual de um adulto. O cérebro dela ainda não está formado. Ela só pega aquilo ali de qualquer jeito e põe aqui. Como ela interpretou. E coloca aqui no arquivo.
E aí hoje você não consegue mudar. E aí você não sabe por quê. Por causa desse arquivo que está aqui dentro, rodando no automático. E é para tudo. Relacionamento. Se você tem um relacionamento, a outra pessoa, ela é exatamente a pessoa compatível com a pessoa que tem com um homem. Vamos pensar em tudo é simbólico. Homem é um símbolo, segurança, ele quer dizer que é segurança. Homem quer dizer que é força, é ação. Esse é um homem, certo? Vamos pensar que lá na tua infância, olha como que se funciona as ligações. Vamos pensar que lá na infância, a tua figura masculina de homem, a tua pessoa ideal, que era o teu pai, ele era um masculino fraco. Ele era um masculino que não fazia nada, era um banana. Ele só fazia com que a mãe, eu acho que eu já dei esse exemplo. Vamos pensar em outro, então. Esse homem era ignorante. Ele era estúpido. Ele só falava, ele não conversava com ninguém. Na hora era só a ordem dele que valia a pena. Era só ele que tá certo, tá? E aí, o que é que tu, infantil, registrou aqui dentro do teu banco de dados? Gente, olha, cada pessoa é um mundo à parte. Eu sou um indivíduo, eu tenho o meu próprio mundo, eu tenho esse próprio banco de dados gigantão aqui dentro de mim, onde só eu tenho as percepções minhas. Você tem as suas percepções. Só você tem as suas percepções. Só você tem a informação que está aí. É como se você fosse um mundo. Cada indivíduo é um mundo. E vamos dizer que essa criança cresceu vendo que homem era assim. E outra coisa, que amor entre casal era através de ignorância. Aí hoje, o que é que você faz? Você atraiu o teu marido, que é um bruto, um ignorante, que não deixa você falar, que não deixa você fazer as coisas, que é ciumento. Por que que esse homem está na tua vida? Porque é a informação que está aqui dentro. É a informação que está no teu grande banco de dados. No teu banco de dados está dizendo assim, que uma mulher e um homem, quando se relacionam, só é daquela forma. Quando ela percebeu lá na infância, aquilo ali virou familiar para ela. Ficou familiar. O sistema, ele não quer saber se é certo ou se é errado. Ele não tem essa percepção de isso é errado, o homem ignorante é errado. Não tem essa percepção. Ele simplesmente grava. Grava. Esse é o perigo. Porque é que muitas pessoas ainda hoje, com a informação que a gente tem, com os recursos que a gente tem, vive relacionamentos abusivos. Que muitas pessoas têm dependências emocionais. Porque para ela, para o sistema dela, é conhecido. E mesmo que tu diga para ela assim, ó, sai desse relacionamento. Tu não merece ele não te merece. Ele não te merece. Tu é uma pessoa maravilhosa e ele é um nojo. Sai, mulher. É só tu sair, é só tu ir embora. E a pessoa não vai, a pessoa fica. Por quê? Para ela, para o sistema dela, aquilo ali é familiar. E sair e viver um relacionamento onde o homem ama ela é perigoso, porque não é familiar. Então, esse sistema, ele só traz coisas para pertencer ao que já tem aqui dentro.
Todo tempo ele traz coisas só para pertencer. Ó a virada de chave. Então, tudo que está aqui fora na sua vida é um reflexo desse banco de dados. Tudo. Tudo aqui fora é reflexo do banco de dados. Então, quando eu quero mudar a vida aqui fora, o que é que eu tenho que fazer? Ir lá no arquivo 1343, puxar ele e modificar o arquivo. Jogar fora o arquivo. Colocar um arquivo novo. Para quê? Para aqui fora ficar diferente. É muito legal isso. E é muito doido isso. E a gente tem a ideia de que mudar é difícil. Não é difícil. É porque a gente luta contra uma coisa que não é palpável, não é visível, que é esse grande banco de dados. Então, existe 2 modos de fazer isso. Um é você mudar, ir lá e mudar o arquivo. A outra é você sustentar o desconforto. Sustentar o desconforto até teu sistema entender que aquilo ali, ok, isso é ok para ela. Ela está segura. Vai mudando. Então, eu entendi o quê? Que só fazendo as coisas desconfortáveis que você vai conseguindo, o teu sistema vai se ajustando. Mas aí, será que a gente está preparada emocionalmente para sustentar o desconforto? Essa é outra questão. O quanto de sustentação emocional a gente tem? Sustentação, o que é sustentação emocional, Suiane? É você sustentar quando você está com vontade de fugir. É quando estiver doendo muito, você ser a tua fonte de apoio. Se sustentar emocional é você entender de onde é que nascem as tuas emoções. Então, você começa a o quê? A se sustentar emocionalmente. Você começa a entender que, ok, tá certo, eu entendo que é assim, que eu tô me sentindo assim. É não negar que você tá triste, é não negar que você tá com raiva, é não negar que você tá com medo. É você voltar para o seu mundo interno e entender, ok, é o meu sistema que está querendo me proteger, querendo me levar para o conhecido, e aí ele cria um estado de alerta no meu corpo, onde me dá medo, onde me dá pânico, onde me dá ansiedade. Então, é o meu sistema querendo me proteger, para me levar para o conhecido. E é o que você vai dizer para você? Ok, tá tudo bem, eu estou entendendo, estamos mudando. É trazer acolhimento para esses sentimentos. É de fato sentir eles. Porque eles estão aqui para te mostrar que tem algo movimentando, tem algo que está se moldando aqui dentro de você. Se sustentar emocionalmente é isso. É você não ficar fugindo do que você sente. É você se sustentar aqui, ó, ok? Tá doendo, eu tô triste, eu tô passando por um desafio. É você se sustentar, é você ser sua própria fortaleza. Entende? Daí sim, daí nasce a real mudança. E quando vem alinhada com um processo interno de desconstrução desses arquivos que tem dentro de você, dos arquivos que não te permite viver um relacionamento bom, arquivos que não deixa você ganhar mais dinheiro, arquivos que diz que você não pode ter uma vida leve, feliz, onde você se sinta realizada, você vai transformando esses arquivos dentro de você
E junto com aqui fora, o comportamento vai mudar e você vai começar a se sustentar emocionalmente. Então, os dois atrelados é perfeito para a real mudança acontecer. Então, percebe como é artificial a gente tentar mudar só o comportamento. Eu vou fazer. Porque que tem muita gente hoje que sabe o que tem que fazer. Eu aposto. Me conta aqui. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Lá no fundo você sabe. E você não faz. Me conta aqui quem que é assim. Se é verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer para minha vida melhorar. Eu sei o que eu tenho que fazer, às vezes, para o meu relacionamento melhorar. Mas eu não faço. Fala aí para mim se vocês sentem isso. Vocês sabem disso. E um saber não é da boca para fora. A gente sente que a gente sabe. Só que o que é que acontece? Não vai, não faz. Parece, Ian, que tem uma coisa que me puxa para trás. Parece, Ian, que tem uma coisa me segurando e eu nem sei o que é. É tão simples, Ian. É só eu ir lá e fazer. É tão simples, é só eu ir lá e falar. É tão simples, Ian, mas eu não consigo fazer. E aí, o que acontece? Você não faz. As coisas não acontecem, não mudam. Por quê? Porque o teu chefão, ele está programado. O chefão é o quê? O teu grande arquivo. Ele está programado, ele tem uma memória lá que faz com que, ou se você não fale, alguma vez na tua vida, você já foi criticada pelo que você falou. Ou alguma vez na tua vida, quando você falava o que você pensava, quando você era criancinha, as pessoas não prestavam atenção no que você falava. Ou então, quando você falava, você era criticado. Menina, cala a boca, tu só fala besteira. Aí hoje, como adulta, você não consegue falar as coisas para as pessoas. Você não consegue dizer um não quando você necessita. Você não consegue impor limite nas pessoas. Por quê? Tem uma emoção aqui dentro que ela não foi digerida. Tem uma memória com uma emoção, que é as duas juntas. É uma memória com uma emoção, é uma percepção que tem dentro do teu arquivo e que não te deixa falar. Olha outra coisa que acontece muito. Eu vejo muitas pessoas com uma sensação de que elas não são merecedoras das coisas, principalmente mulheres. E aí, trabalhando essas memórias, né, eu identifiquei um caso mesmo de atendimento, onde ela precisava fazer as coisas. Por exemplo, se tu comer tudo, tu vai ganhar isso. Então, às vezes ela não queria comer. E aí, se ela não comesse, ela não ganhava o que ela queria. Então, a criança interpreta o quê? Se eu não faço o que os outros querem, eu não mereço. Olha como é doido isso, gente. Eu vou passar a vida inteira fazendo as coisas para os outros para merecer o que eu desejo. O que eu desejo é amor. Então eu vou passar a vida inteira fazendo as coisas, me desgastando, me matando, trabalhando com um horror. Para quê? Para merecer amor. Porque se eu não faço nada para as outras pessoas, se eu não faço o que as outras pessoas querem, ninguém vai me amar. Isso é uma ideia infantil que fica armazenado no teu grande banco de dados. Aí hoje tu não consegue parar de fazer.
a minha paciente sobrecarregada, carrega nas costas. Faz tudo para todo mundo, faz pro pai, faz pra mãe, faz pros irmãos, faz pro tio, faz pro marido, faz pros filhos, faz para todo mundo. Sobrecarregada. Por quê? No arquivo dela, ela só funciona, para ela ganhar amor, ela tem que fazer muita coisa. Então, isso é o nosso funcionamento. Isso é o nosso mecanismo de funcionamento. Então, de fato, a gente não é livre. A gente vive através desse sistema. E se você vive através desse sistema, você tem uma bênção. Porque você pode mudar esse sistema e começar a colocar coisas nele que você deseja, que você quer de fato. Não que foi colocado aí, porque foi colocado aí por outras pessoas. Quer dizer, não foi por outras pessoas, mas você foi percebendo coisa de outras pessoas e foi colocando aí. Entende? E aí, agora, você quer uma vida diferente da vida que você tem. E é isso, Iane. O que é que eu faço agora? Troco os arquivos. Troca os arquivos. Para que o teu sistema deixe você mudar de comportamento. Para que o teu sistema deixe você começar a ver a diferença aqui fora e começar a fortalecer ele. Porque é uma troca. Faz sentido isso para vocês? A mulher falou, não posso falar sem... Faz sentido. Acho que era isso. Entendi. Então, vocês entendem como que é legal isso? Eu acho muito legal isso. Quando eu entendi isso, meu Deus. O meu irmão, ele... Deixa eu ver quem tá aqui que eu vou contar. É Nona. Tô me lembrando aqui, Nona de Verlã, né? O meu irmão, eu vou contar assim porque depois as pessoas vão assistir. O meu irmão, tu percebe que ele tem um padrão, né? Que ele consegue as coisas, né? Ele consegue bens materiais e aí depois tudo desanda. É um padrão. O sistema dele disse o quê? É proibido. É proibido. Você não pode ganhar muito. E aí acontecia acidentes com os caminhões dele. Os caminhões dele viravam, ele batia um motor, percebe? Então, toda vez que ele começava a ficar bem financeiramente, acontecia uma coisa dessa. Antes, eu não sabia desse conhecimento. Não sabia desse conhecimento. Eu entrei em contato com esse conhecimento de 6 meses para cá. 6 meses, acho que 1 ano mais ou menos. Eu não trabalhava com essa técnica ainda. Mas quando eu entrei em contato com esse conhecimento, que agregou, né, na minha metodologia, eu entendi muita coisa. Os padrões de repetição, os padrões familiares. Às vezes as pessoas não ganham dinheiro suficiente, não ganham mais dinheiro, porque esse sistema ele quer pertencer. E aí ele foge de coisas que não pertencem a ele. Tipo, se o padrão da minha família era trabalho árduo, né? A gente trabalha muito. Várias pessoas falavam assim, vocês são igual as formiguinhas, vocês trabalham o tempo todo, trabalham de madrugada, trabalham toda hora, sabe? Vocês não têm medo de trabalho, vocês trabalham muito, né? Então a gente tinha esse padrão. E quando a pessoa começar a ganhar dinheiro, o que é que acontece? Vai ficando mais fácil. Você vai tendo a oportunidade de trabalhar menos, né? Se você começar a investir, você vai ter a oportunidade de trabalhar menos. E aí o que é que esse sistema faz? Inconsciente, não é que a gente pensa que, eu quero perder tudo. Não,
é inconsciente. As coisas começam a... Esse sistema faz com que você volte para o conhecido. Então, o conhecido era o quê? É trabalho árduo. Vamos se livrar dessas coisas aí, porque vai ficar mais fácil a vida dele. Ele vai ter mais facilidade. E no sistema dele, facilidade era perigoso. Tinha que ter muito trabalho árduo. Tinha que ter muita preocupação. Entende? E aí a pessoa fica... acontecia esse movimento com ele. Quando ele começar a conseguir ganhar as coisas, acontece uma coisa ruim e faz ele perder o que ele ganhou. Isso é o sistema ativo. E aí, quando eu entrei em contato com esse conhecimento, eu digo, meu Deus, faz muito sentido isso. Faz muito sentido isso. E entra na outra base da minha metodologia, que é esse mundo interno, o mundo externo, o que a gente vive aqui, é um reflexo do mundo interno. Essa também entra na teoria. Isso casa muito. O teu mundo externo é um exato reflexo do teu mundo interno. Então, quando tu olha para a tua vida aqui hoje e ela não tá do jeito que tu quer, aí tu pensa, como é que eu quero? Então, eu tenho que mudar dentro para que mude fora. É simples. Tu não precisa brigar. Tu não precisa esculhambar. Vamos pensar no marido, tá? Tu não precisa esculhambar teu marido. Fazer um horror. Não, muda aqui dentro, que é o reflexo dele. Tem uma teoria que se fala que a gente acessa versões das pessoas que são coerentes com as nossas versões internas. Tipo assim, o meu marido, ou teu marido, ele é o exato reflexo da visão que tu tem de homem. Aí tu olha para ele e ele age e se comporta de um jeito que tu não quer. Aí tu volta para dentro de ti e aí tu vai dizer assim, peraí, por que que eu acredito que homem é assim, 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 assim? Aí tá, eu acredito que homem é assim, 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 porque quando eu estava lá atrás, quando eu olhava para os homens, aí você vai ver tio, pai, vô, vizinho, amigo, alguma referência masculina, você olhou lá para trás e você captou que todo homem era assim, que todo homem era assim, não, que homem era assim. E aí você acessou a versão do seu marido que tem aqui dentro de você. Porque se tu parar para pensar, todo mundo, todas as pessoas, se tu pega 10 pessoas e tu fala assim, ó, como é Suiane pra ti? Ela vai dizer, Suiane é assim, 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 assim. Acho que Suiane é assim, assim, assim. Pra mim, Suiane é assim, assim, assim. Dessas 10 pessoas, todas elas vão ter percepções de mim diferentes. Então, quer dizer que eu sou 10 pessoas. Para cada uma, eu sou uma. Volta lá naquele ponto. Todas as pessoas, existe um mundo individual. Cada pessoa tem o seu próprio mundo. E aí, o seu próprio mundo reflete aqui fora. É o que ela vê. Essa teoria eu amo. Porque o quê? Tu tá vendo as tuas crenças. Tu tá vendo o que tá aqui dentro. Tu olha pra cá. Tu tá vendo dificuldade? Peraí. Eu vou trabalhar a dificuldade dentro de mim. Onde foi que de acho que eu encontrei que era difícil ganhar dinheiro? Onde de acho foi que eu entendi que homem é sem vergonha? Entende? Onde foi de acho que eu disse que criança dá trabalho? Quem foi que me disse isso? Onde foi que eu percebi isso? Aí eu olho para trás e eu vejo. Aí eu mudo o arquivo e eu mudo aqui fora.
É simples. É simples e complexo. Mas é simples. É a gente que tem a crença que é difícil. Difícil é tentar mudar aqui fora. Muda, tenta. Não sai do lugar. Meu Deus, eu falo bastante, que já passou 1 hora. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãs. Que eu falo bastante. Certo? Então, com a conclusão das coisas. Não muda o mundo aqui fora sem mudar o mundo interno. Então, o que sustenta uma mudança é mudar internamente. O que sustenta uma mudança é mudar as crenças, é mudar o arquivo, mudar as memórias que estão dentro de você, as interpretações infantis. Você pode mudar de 2 formas, ou fazendo um processo terapêutico, onde você vai entrar em contato com esse arquivo, com essas informações, e através de mim, guiando você, você consegue fortalecer, mudar as ideias que tem nesse arquivo, de acordo com o que você deseja agora. E a outra forma é sustentando o comportamento que você quer. Sustentando na porrada, até teu sistema entender que aquilo é seguro. Você tem 2 formas de mudar. Uma é mais dolorosa e a outra é assim, ó. Piririm, pim, pim. Piririm, pim, pim. Tchum, tchum. Certo? E eu vou deixar essa live salva, tá? Lá no meu canal no YouTube, porque eu quero visualização, que eu não sou nem boba nem nada. E reassiste essa live. Manda para as criaturas que estão tentando mudar fora e não sabe que tem esse negócio aqui dentro. Tá? Manda para as criaturas, manda para as amigas, tá bom? Obrigado por assistir. E qualquer coisa me manda mensagem lá no direct, que eu estou disponível, estou disposta a te ajudar, tá bom? Um beijo, um cheiro. Até amanhã, a nossa última live.